Dando continuidade ao tópico de equilíbrio químico, nós vamos falar agora da situação em que um sistema que está em equilíbrio, ele será perturbado, ou seja, vai haver uma perturbação no estado de equilíbrio. Então, para fins do tópico de hoje, qual que é a definição de perturbação? Perturbação vai ser qualquer ação que é feita sobre o sistema que retire ele de um estado inicialmente em equilíbrio e coloque ele numa situação fora do equilíbrio. Então, a maneira mais simples da gente imaginar isso é você pensar num poço, certo? Numa espécie de poço parabólico e você joga uma bolinha. Qual que é a posição de equilíbrio dessa bolinha nesse sistema? Ela vai para o fundo do poço, certo? Se você tem uma parábola, ela vai para o fundo do poço. O que seria uma perturbação? É você empurrar essa bolinha, dar um tapa nela ou empurrar ela para qualquer direção longe do poço. Ela saiu do equilíbrio. Qual é a tendência natural das coisas? Bom, se elas estavam em equilíbrio e elas foram dali retiradas, a tendência natural é que elas retornem ao equilíbrio. Isso é uma consideração que é bastante geral para as reações químicas, ou seja, se uma reação química pode atingir um estado de equilíbrio, então ela sempre vai avançar na direção do equilíbrio, certo? Independente de qual é a composição inicial dessa mistura, se ela tem mais reagentes ou se ela tem mais produtos, independente de quem está favorecido, se existe um estado de equilíbrio definido para aquela reação naquela temperatura, então a reação vai avançar na direção daquele equilíbrio. Tudo bem? Então é mais ou menos o que a gente pode ver nesse gráfico aqui. Então reação N2O4 e formando 2NO2. É a mesma reação que nós vimos na aula introdutória de equilíbrio, eu apenas inverti ela para complementar as considerações. Então no início aqui nós temos o N2O4 com uma quantidade bastante grande e nós temos o Na2 inicialmente com quantidade zero, certo? Então o Na2 está partindo daqui. O que acontece à medida que a reação avança? Bom, o avanço dessa reação diminui o N2O4, certo? Ele vai diminuir, no começo uma diminuição bastante abrupta, uma diminuição bastante rápida, aqui a velocidade da reação é alta, a velocidade de formação do Na2 também, e depois esse Na2 aqui ele tende a se estabilizar da mesma maneira que o N2O4, perdão, tende a se estabilizar da mesma maneira que o Na2, e a partir desse instante aqui, nós temos concentrações que são constantes no tempo, ou seja, a partir desse instante marcado aqui, no eixo do tempo, nós temos o sistema em equilíbrio, concentrações constantes, o que indica que a velocidade direta e a velocidade inversa, elas têm o mesmo valor, a mesma magnitude, o que vai implicar que a taxa de consumo e a taxa de regeneração de ambas as espécies vai ser a mesma. Então, a partir daqui, nós temos o estado de equilíbrio químico. Agora, o caso aqui é que nós não temos equilíbrio químico estabelecido antes dessa situação. Então, a reação está avançando na direção do equilíbrio. Na aula passada, nós vimos a questão lá de que o equilíbrio, né, a constante de equilíbrio, ela correspondia, né, para a reação genérica lá. PC elevado a gama, PD elevado a delta, sobre PA elevado a alfa, PB, aqui era D maiúsculo, PB elevado a beta. Nós vimos que essa era a expressão para o cálculo da constante de equilíbrio. Na verdade, eu omiti uma informação. Isso aqui não é a constante de equilíbrio propriamente dita. Por quê? Porque esses parâmetros PC, PD, PA, PB, ou seja, as pressões dos reagentes e produtos, elas existem em todos os instantes da reação. E não apenas a partir do momento que existe o equilíbrio químico. Então, quer dizer, eu posso escolher estes valores de pressão aqui deste intervalo de tempo, esses dois aqui, e eu posso, no caso desta reação aqui, dividir PNO2 ao quadrado dividido por PN2O4, certo? Nestes dois instantes aqui a reação ainda não está em equilíbrio, mas existe um valor para essa pressão e existe um valor para essa pressão. Ou seja, eu posso calcular isso. Isso é o que nós vamos chamar de Q, certo? E esse Q aqui, o nome dele é quociente de reação. Então vocês podem perceber que, na verdade, a forma matemática do quociente de reação e da constante de equilíbrio é a mesma. A gente usa a mesma expressão matemática para calcular os dois. Qual que é a diferença? O quociente de reação ele pode ser descrito em qualquer ponto da reação, em qualquer instante da reação. Em todos esses pontos do eixo do tempo,
existe um valor para o quociente. Qual que é a diferença? Apenas no estado de equilíbrio, esses dois valores aqui vão ser iguais, ou seja, o quociente e a constante serão idênticos. Então, em outras palavras, daqui em diante, nós temos que o quociente ele tem o mesmo valor matemático da constante de equilíbrio, certo? Essa constante de equilíbrio aqui, em geral, tabelada nos livros. Isso significa que nesta fração do tempo aqui, nós temos um quociente que é diferente da constante. E por isso a reação vai avançar na direção daquele equilíbrio, ou seja, de modo a fazer com que o quociente tenda ao valor da constante. Então, se a reação tem Q igual a K, então a reação está em equilíbrio. Agora, se o valor de Q é diferente de K, o que vai acontecer? Uma das reações tem que estar prevalecendo, ou a reação direta ou a reação inversa, de modo que o quociente se modifique até que ele atinja o valor da constante de equilíbrio, ou seja, o valor do quociente vai mudar tendendo até o valor da constante de equilíbrio, certo? Quando o quociente atingir o valor da constante, significa que a reação terá atingido o estado de equilíbrio. E daí, então, o estado de equilíbrio permanece assim até que ele seja perturbado. Se ele não for perturbado, ele permanece assim indefinidamente.